dá pra fazer com R$100 na maior Oktoberfest das Américas. Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui e hoje a gente tá em Blumenau, na Oktoberfest, pra te mostrar como que é essa festa e o que dá pra fazer com R$100 por aqui. Bora lá? O primeiro gasto seria com a entrada. Seria porque hoje é de graça. Segunda e terça-feira a entrada é gratuita e também no primeiro e último dia de festa, que são 19 dias, galera. Então tem que aproveitar e vir bastante e aproveitar as oportunidades de quando é de graça também, né? No resto da semana a entrada é paga e aí vai variando conforme o dia. Mas tem uma regra bem importante aí pra você aproveitar e vir trajado e pagar a meia entrada. Então você já entra no clima da festa e ainda paga menos. E como a Oktoberfest é a festa da cerveja, nada melhor do que a gente começar bem e ir em busca de um chopp, né? Então bora lá, a gente vai mostrando o caminho pra vocês. Mas eu vou ter que confessar pra vocês que de chopp eu não entendo nada, então vou passar essa bola aí pro Guilherme. Vai lá, Gui. Cara, eu não entendo nada de chopp também, mas a gente tá em Blumenau, na capital da cerveja, então com certeza não vai ser difícil encontrar um chopp de qualidade. E aqui pela festa tem vários desses stands por todo lugar, é muito fácil encontrar. E a gente vai ali agora pegar um pra começar bem, bora. Um Weizenbier. 400? Isso, por favor. Obrigado. Já foi logo bebendo, e aí? Não tem erro, né? Bora lá. Agora com o tanque cheio a gente pode continuar, né? Esse daqui é o famoso Weizenbier, é o chopp de trigo, é o que eu gosto. Mas se tu não gostar desse, cara, com certeza tu vai encontrar um chopp aqui. São mais 139 rótulos, Blumenau é a capital da cerveja, então não é tarefa difícil encontrar alguma coisa que te agrada. Ai, não gosto de chopp, não gosto de cerveja. Eu sei, eu te entendo, já aconteceu comigo. Mas tem muita gente também que não gosta de sushi, ou pelo menos não gostava, né? Mas depois que come uma ou duas vezes, aprende a gostar. Talvez só tá precisando dar essa oportunidade aí pro chopp e vai te encantar com certeza. E aqui tem vários tipos mesmo, tipo de vinho, de maracujá. É uns sabores bem diferentes, cara, mesmo. Tem uns sabores bem diferentes. Inclusive tem uma bem famosa, que é a Catarina Sour, que leva Catarina, né, de Santa Catarina, e ela é de maracujá. Então esse, pra quem quer começar a tomar um chopp, experimentar, ele é bem gostoso, porque ele não é tão amargo e tem um gostinho ali da fruta pra, não sei, disfarçar. Meu, minha mãe adora esse daí. E antes que eu esqueça, né, esse daqui foi R$18, porque é um chopp especial. Mas tem também as opções ali Pilsen, que partem dos R$16, e tem até outras opções ainda mais caras, que são super especiais. Realmente tem muita variedade, e daí tu vai ali, consulta o cardápio, anda por aí, tu vai encontrar um monte dessas barraquinhas, experimenta os que puder. Enfim, esse aqui pra nós, menos 18 da caixinha, bora lá. Tá, e como é que funciona o rolê, né? Basicamente, durante o dia é mais familiar, então tem pessoas com crianças, famílias, turistas visitando, e à noite é quando o bicho pega, né? Então ali fora, a praça de alimentação, tem 3 pavilhões, nesses pavilhões cada um deles tem uma banda diferente, que fica tocando ali até de madrugada. Então vamos entrar aqui no primeiro pavilhão e mostrar. Daí cada um deles tem algum tipo de coisa específica, por exemplo, dança cultural, apresentação de escola, esse tipo de coisa, ou uma banda que a galera quer escutar, que toca alguma música específica. Aqui parece ser mais folclórico, ó. Tem até um maestro lá. Mas vamos ver o que a gente encontra no próximo. Cara, bastante gente. Se liga. E assim, vale lembrar que hoje é terça-feira, né? O pessoal trabalha amanhã. Então hoje tá bem cheio pra uma terça-feira. É um dia bem leve. Se vir aqui no sábado, é uma loucura. A galera tá dançando alto hoje. E aqui é outra banda, já mudou totalmente. E nos outros dias, lá abre um outro setor, tem a outra banda e assim vai a noite inteira. E a gente até saiu do pavilhão porque a música tava tocando muito alto, tá? A gente não tinha certeza se o microfone ia pegar ou não ia, então a gente veio aqui pra fora e aqui o clima fica realmente mais tranquilo, né? O pessoal tá
mais de boa, mais andando, indo nos brinquedos que estão por aqui. Lá, né, é a praça de alimentação, que daí também tem uma banda, mas é tudo num ritmo mais tranquilo. Lá dentro é onde acontece de fato a festa, as danças, a galera tá bem pra frente. E por mais que a bagunça ela aconteça à noite, durante o dia, tu vem aqui pra almoçar, tu vem aqui pra tomar um chopp, passar o dia, tem bastante atividade, tem coisa acontecendo o tempo inteiro. E aqui fora, ó, talvez vocês sintam um clima familiar, porque a gente já mostrou no vídeo que a gente gravou aqui em Blumenau. E nessa parte aqui tem os restaurantes que funcionam inclusive durante o ano inteiro. As lojinhas de souvenir. Então, se quiser, dá pra gastar um dinheiro aqui também. Hoje a gente vai ficar mais pela festa mesmo, né, Gui? Ótima, maravilhosa. E cara, uma parada que não tem preço, que a gente não vai conseguir precificar no vídeo, é a questão de segurança, né? E aqui a segurança é um dos pontos mais legais da festa, tá? É muito seguro mesmo. Tanto que antes de começar, eles já prenderam gente que estava andando na região e tinha algum mandato de busca, alguma coisa assim. No primeiro dia, o pessoal tentou entrar aqui para furtar celular, só que não durou muito tempo também. Poucas horas depois, essa galera já tinha sido detida. Então, de novo, segurança não tem preço e esse, pra gente, sai até de graça, né? Inclusive, complementando, tem câmeras de identificação facial. Então, por isso que eles conseguem identificar e depois prender, né? É todo aquele negócio de inteligência artificial, essa parada aí, tá ligado? E uma atração gratuita do Oktoberfest são as danças típicas, que acontecem durante a festa inteira. Então, por exemplo, agora tá um grupo aí dançando no Galegão. Legal porque todo mundo que tá assistindo também fica bem empolgado, batendo palma, dançando junto, é bem legal a energia. E se engana quem acha que na Oktober só tem chopp e cerveja. Na verdade, não. Tem bastante opção gastronômica também. A gente tá aqui, ó, na praça de alimentação. Eu vou mostrar pra vocês o que tem pra comer. Aqui, por exemplo, são as salsichas, né? Coraçãozinho. São várias as barraquinhas. Cada barraquinha vende alguma coisa bem específica. Aqui, por exemplo, ó, é a casa da linguiça. Então tem várias coisas à base de linguiça. Tem uma aqui que eu acho bem legal, ó, que é a pipoca de linguiça. Eu sei que lá no Rio de Janeiro eles já comi lá uma pipoca de frango. E aqui tem a de linguiça. Ó, aqui, casa do Spratzel, que são comidas, pratos, estrogonofe, 4 queijos, linguiça Blumenau aqui também. Casa do frango. Então também algumas opções aí de frango. Não é só, como diz o Guilherme, né, joelho de porco. Tem algumas opções mais normais também. Aqui, ó, Casa do Pão com Bolinho, algo bastante tradicional de Blumenau. Dizem, né, que nasceu aqui o pão com bolinho. Aqui tem o grupo Benkel com o strudel, que é um doce. Aqui é a Casa da Cuca, né, coisas doces, então. Torta alemã, cheesecake, enfim, milkshake. E pra cá tem mais coisa, ó. Como eu tô falando, a variedade é bem grande mesmo. Casa vegana e sem glúten, ó. Pro pessoal que quer talvez alguma outra opção, tem também. Casa do porco. Essa aqui é especial pro Guilherme, né, Gui? Comeu um gelo de porco? Hoje. É hoje? É nada. Ó, casa do pato aqui também. Algumas opções com pato. Arroz de pato, meio pato assado, hambúrguer. E aqui, ó, o meu favorito, que é o que a gente vai escolher hoje, que é a Casa da Batata. Então aqui temos batata recheada. É legal, ó, que eu já fui mostrando aí o preço pra vocês. Então agora a gente vai escolher um sabor de batata recheada e comer. Fechou, obrigado. 39 a menos no nosso saldo. Olha só que legal, a gente acabou de pagar e já saiu. Eles têm aqui um sistema muito legal de produção, ó. Elas vão fazendo, os sabores já estão todos prontos, sai na hora. Quentinho, Gui? Para Pode comer então. Né, ó. Tá grande? Olha que eu sou cabeçudo. Um batatão. Bora lá, Eu então. acho que se duas pessoas não tiverem com muita fome assim, dá pra dividir. Então bora provar a batata recheada. A gente pegou de estrogonofe de carne, tem vários sabores, como a gente mostrou. E olha, tá pesada mesmo. Eu acho que eu vi que era 400 ou 500 gramas. Então assim, é basicamente meio quilo de comida, né, galera? Vamos provar, ver se tá gostosa. Tá quentinha que dá pra sentir aqui no prato já. Ó, o queijo. Ó, já ganhou um pontinho aí.
E aí, Gui, curtiu? Muito boa, do jeitinho que eu lembrava. Eu achei realmente a batata bem gostosa, porque o estrogonofe dá pra ver que não é aquele creme de leite misturado, sabe? É realmente estrogonofe mesmo com uma batata recheada. Então isso pra mim foi 10. E a gente vai fazer um vídeo só de comidas aqui da festa. Então isso aqui foi só pra dar um gostinho pra vocês, mostrar aí um pouco, mas vai vir um vídeo só sobre isso. Então já se inscreve no canal, já deixa aí o seu like, comenta o que tá achando desse vídeo e aguarde que virá um vídeo de comidas. E algo que a gente pode fazer com os nossos R$100, ó, é se divertir. Bora subir na roda gigante. Pra falar pra vocês aqui, o preço é R$22 durante a semana e R$27 aos finais de semana. E um ponto importante que eu esqueci de comentar antes, ó, é que pra qualquer coisa que você for consumir aqui na festa, você precisa desse cartãozinho aqui. Você paga uma taxinha ali pra adquirir ele, coloca a carga e vai utilizando durante toda a festa. Depois que acabou a festa, você vai embora, pode devolver esse cartão, ganhar o seu dinheiro de volta e também, se ficou algum saldo ali, você consegue recuperar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar na festa é adquirir esse cartãozinho aqui pra poder beber, comer e curtir à vontade. Partiu, que é a primeira vez da Juliana Roda Gigante. Eu ia falar isso, eu tô bem ansiosa, porque eu nunca fui numa roda gigante. Fui, pra não dizer, pra não mentir aqui, fui numa de uma festa de aniversário, então era dentro de um galpão. E aí ela era bem pequena, assim, né? Devia ser, sei lá, 10 metros de altura, não sei nem se isso. Então vai ser uma experiência aí, bem romântica. E o legal é que lá de cima a gente vai conseguir ver toda a Oktober, né? A gente já viu que tem bastante pessoas. E a maioria não tá aqui dentro, tá lá... Perdão, a maioria não tá aqui fora, tá lá dentro dos galpões, onde tem um show e tudo mais. Aqui é realmente o pessoal que tá circulando na vila. Olha, estamos subindo, já dá pra ver um pouco mais da bagunça, se liguem. Nossa senhora, que medo! Que medo, galera! Esse negócio é muito alto, não pode quebrar! Não, vai dar certinho, pô. Já estamos descendo, ó, primeira volta já. Tá com medo, Júlia? Medo é uma palavra muito forte, entendeu? Mas dá um pouco de aflição, eu diria, né? Ainda bem que ele não parou aqui. E aí, Júlia, depois da segunda volta, o que tá achando? Já tô mais ambientada, já achei legal a experiência. Voltaria. E não é só parque de diversões não, hein? Tem várias brincadeiras típicas rolando aí na festa. Aqui, por exemplo, tá acontecendo agora equilibrista de chopp. As meninas ficam com uma tábua aqui nas costas e ficam tentando equilibrar de fato um copinho de chopp e tem que acertar a mira e beber até o final. Balança, mas não cai. Vamos trabalhar a coordenação motora, meninas. Acabou. Quer mastigar o copo agora, sabe? Mas também não é só essa brincadeira. Tem equilibrista de chopp, essa aqui é equilibrista de chopp, né? Tem o choppímetro, tem o serrador de madeira, tira ao alvo, enfim, várias. É de graça, você pode só chegar ali, se inscrever, botar o nome na fila e participar. Olha só, começou o shoppímetro. Essa galera vai ter que pegar e tomar 1 metro de chopp o mais rápido possível. E quem tomar, ganha. Olha, vai começar, ó. Olha aqui, ó. Coisa linda, hein? Coisa linda. E tem algumas regras, né, que ele falou. Não pode babar, não pode parar, dar uma respirada e voltar. E o tempo é o que mais conta, né? Que tem que ser rápido. Mais um pouquinho. Então a primeira ganhou, mas as outras continuam, porque pode ser desclassificado depois por ter, enfim, parado pra respirar, né? Tem que averiguar com os técnicos. E na Oktober não dá pra ficar de mãos vazias, né? Então bora pegar mais um chopp. Ó, contabilizando mais 18 aí na nossa conta. Obrigada. Peguei um especial de vinho tinto. Pra mim, é meu favorito depois do Weiss. É uma combinação muito louca. Depois que você já tá bêbado mesmo, você fica refletindo se isso aqui é chopp ou é vinho. Olha lá, ó. Tchau! Dá um tchau. Ela tá tímida. Valeu! Ficou tímida. E se você achava que esse vídeo terminou, vou te falar que você tá muito enganado, porque a gente tá em outro lugar da cidade, agora a gente tá no centro, na Rua 15. A gente já mostrou esse lugar aqui em outro vídeo, mas a gente veio aqui pra ver o desfile, que acontece todos os sábados e quartas.
E vou dizer assim que ele é meio que um esquenta para Oktober, que a galera vem pra cá, e vem muita gente, tá? Fica bebendo, os carros passam, oferecem chopp pra galera, tem bastante gente fantasiada também, que nem a gente, ó, de tirolzinho. E quem tá desfilando também tá fantasiado, tem carro alegórico. Enfim, é um baita rolê, vale muito a pena. E o melhor, é de graça. Então entra pra nossa lista, mas não desconta do nosso saldo, né? Então bora curtir o rolê e mostrar pra vocês. E assim, eles capricham. Isso aqui, ó, é o carnaval aqui de Blumenau. Olha só os carros alegóricos. Eles têm até coreografia própria, música personalizada e carros alegóricos assim, caprichados. Esse aí que tá passando agora é o carro do leite. Então tem uma vaca gigantona. E assim, quando eu digo que é o carnaval do Blumenauense, não é mentira, porque a gente espera o ano inteiro pro mês de outubro para poder festar, sair na rua, dançar, curtir e beber chopp. Alegre, sensacional, com queijo alemão, nós temos a toda uma vaquinha alegre. Desce o queijo alemão, é a nossa tradição, puro leite bem fresquinho, queijo de montão. É a nossa tradição, puro leite bem fresquinho, faz o queijo do alemão. O desfile continua, a Oktoberfest também, mas esse vídeo se encerra por aqui. Eu já contabilizei e vou deixar o valor aqui na tela para vocês verem. E por favor, comentem o que vocês acharam, se curtiram a Oktober, se acharam os preços legais ou não, se vale a pena, não vale. Na minha opinião, vale bastante a pena, porque essa festa tem uma energia surreal e tem que se viver pelo menos uma vez na vida. Ah, e sobre os valores, né? É claro que a gente tem que botar aqui um parênteses de que foi o valor para uma pessoa, embora eu e o Gui a gente tenha dividido aí uma batata recheada, um chopp, mas é o valor para uma pessoa curtir aí uma noite de festa. E também, se você tomar mais chopp, comer mais uma coisinha, o valor ele vai aumentando. Dia de semana é mais barato, final de semana o ingresso já começa a contabilizar e já é mais caro. Tem todos esses aspectos, mas a gente quis tentar mostrar para vocês um pouquinho dos valores para ter uma noção de como que é a Oktoberfest. Então, se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê qualquer dia por aí.